A gente nasce com um narcisismo primário, talvez, que pode virar patológico. Mas quando tem essa virada de chave? Crianças que se tornam narcisistas mais tarde, tem aquele grupo que veio de pais super protetores, super permissivos, que nunca convidavam... Não dava limite. Não dava limite, cara. Os pais estão sempre lá resolvendo tudo pra ela, elas vão se tornar narcísicas, a não ser que elas tenham uma força interior que elas tiram não sei da onde. Qual momento da vida tem essa virada de chave? Porque eu até tinha comentado com você antes, veio o Lucas, que é psicanalista, ele estava explicando que a gente nasce com um narcisismo primário, talvez, que pode virar patológico. Mas quando tem essa virada de chave? Nos primeiros anos de vida. É a virada de chave? Nos primeiros anos de vida. Mas é essa falta de amor, talvez? Ou não tem? Porque ele falou que tem a questão da falta de amor. Pra gente entender o amor próprio, a gente precisa ser amado primeiro de tudo. Então, tem essa relação. Amor que nos dão e você sabe o que é o amor pra ter o amor próprio. Não é só amor, tá? Porque isso cria uma ideia muito torta na cabeça das pessoas, que é só você amar um narcisista o suficiente que ele vai se curar. Mas é lá no que eu tô dizendo, lá no piquitico. Isso. O que acontece? A gente sabe que crianças que se tornam narcisistas mais tarde, tem aquele grupo que veio de pais super protetores, super permissivos, que nunca convidavam... Não dava limite. Não dava limite, cara. Qualquer criança que cresce sem limite e os pais estão sempre lá resolvendo tudo pra ela, elas vão se tornar narcísicas, a não ser que elas tenham uma força interior que elas tiram não sei da onde, né? Sim, que elas consigam enxergar. Você entendeu? A sexta vida delas. Isso. Esse perfil confunde as pessoas, porque esses pais, na nossa cultura, muitas pessoas acham que eles são pais muito amorosos, deram tudo pros filhos, viu? É a criança que nasceu com Satanás no couro. Não é que a criança nasceu com Satanás no couro, é que a criança precisa de limite. Sim. Você não pode simplesmente nunca falar pra criança que ela tá errada, nunca falar pra ela como pedir desculpas. Que ela nunca vai saber o que é o erro. Então, claro que se você cria uma criança desse jeito, ela vai crescer super imatura. E pessoas que chegam na fase adulta sem conseguir assumir responsabilidade, no fundo elas se detestam. Porque elas percebem que elas não têm resiliência pra nada. Acontece uma coisinha diferente do que elas imaginavam, elas já entram numa espiral de frustração, porque ninguém ensinou pra elas que a vida é isso, gente. Que a vida é mais errado que acertar. A vida é das coisas não acontecerem do jeito que você quer, a vida das pessoas não fazerem o que você quer, a vida das coisas darem errado e você tem que passar por processos. Sabe aquele sonho que você quer realizar, que você acha que é um absurdo você ter que passar pelo processo pra realizar aquele sonho? Você tem que passar que nem todo mundo, cara. Sim. Aí o narcisista que cresceu nesse ambiente de não ter que passar por processos, ele acha um absurdo que ele tenha que passar por processos como outras pessoas. Entendi. Só que do outro lado, aí a gente tem abuso e negligência. E aí abuso e negligência é tipo a criança entende que ela é torta, cara. Que ela só traz dor pra todo mundo. Tudo que ela fala, os pais olham com julgamento, dão um soco na cara. Mas esse vai ser vulnerável, talvez. Mistura-se. Na verdade... Não tem um padrão. Não, eu diria que quando a gente vê que o negócio foi mais abuso e negligência, a gente vê uma vulnerabilidade maior sim. Sim. Tá? E o outro mais grandioso, esse sem limites. Porque é muito perfil, né? A criança muito sem limite pode virar um narcisista grandioso. E o outro mais vulnerável. Mas você entende como o grandioso, que tipo, não tem resiliência de adulto, é uma pessoa que também se vitimiza? Sim. Né? Sim. É por isso que os dois estão ligados, sim, você entendeu? Sim. Mas claro, a criancinha que nasceu, nossa, você destruiu a família, você não presta pra nada, você não serve pra nada. Ou a criança que é totalmente ignorada, ela entende que tudo que ela traz dor pra família dela, ela não quer fazer aquilo, ela não quer ser aquilo. Então ela cria um alter ego grandioso e ela começa a construir um falso eu. Por quê? Porque ela foi percebendo que quando ela faz isso ou aquilo perto dos amigos, eles aplaudem. Pô, não é melhor ser aplaudido do que se sentir o cocô da sua família? Sim. Então a criança, o que ela vai fazer, cara? Ela começa a construir esse falso eu, literalmente calculando todas as decisões delas em cima do que vai fazer o outro me aplaudir. Por isso que ela sofre de vazio. Porque ela não tá nutrindo o que existe dentro dela, uma vez que ela rejeitou aquilo porque ela entendeu que nada que presta existe dentro dela. Ela nem tem identidade, Ela não tem identidade nenhuma. Zero. Os cluster Bs não têm um senso de identidade. Eu percebo que eles vivem um pouco da identidade do outro. É isso. Então, tipo, ele pega o melhor seu
e suga pra ele. Daí ele pega o melhor do outro e suga. Ele é uma pessoa com inúmeras identidades. Cada um com motivações um pouco diferentes. Exato. Então, por exemplo, o que o narcisista faz, ele tem uma identidade mais ou menos estável, só que ele vai adicionando novas camadas de acordo com, ele viu uma celebridade que tem essa característica, agora eu vou sugar pra minha personalidade. Essa pessoa que eu conheci tem essa característica, eu vou sugar pra minha personalidade. São presets, né? Mas ele consegue construir uma personalidade mais ou menos. O borderline não. O borderline, quando tá com um astrólogo, ele vira astrólogo também. Aí quando termina esse relacionamento, ele tá com o engenheiro, aí ele já se interessa por engenharia. Claro que aqui a gente tá falando sobre as pessoas que não buscam tratamento e fazem de fato o tratamento. Porque com o tempo, o borderline pode entrar em remissão, os sintomas. E o narcisismo? O narcisista consegue... Segurar. Ele consegue segurar, ele consegue segurar. Internamente, o borderline também tá lidando com as coisas. Até o antissocial... Claro, não vamos romantizar as coisas. São poucos antissociais que procuram terapia, mas tem alguns. Sim. E aí eles vêm lidar com o quê? Que eles não têm empatia afetiva nenhuma, né? Mas eles têm a cognitiva. Eles vêm lidar com coisas tipo impulsividade, né? Controlar a raiva, buscar preencher aquele tédio constante de outras formas, talvez com esporte, com arte, coisas que também são úteis pro borderline, pro histriônico, pro narcisista. Ele traz o que incomoda. Ele traz o que incomoda. Agora, todos eles continuam lidando internamente com aquilo que tá rolando dentro deles, mas eles conseguem ir regulando os comportamentos. Mas eu vou te falar um negócio, tá? Eles conseguem... Só que eu vou falar um bagulho. Nós, terapeutas, somos muito ruins. Sério? Somos muito ruins. Por quê? Porque eu acho que a maioria das pessoas acham que terapeutas ou pessoas que têm a formação em psicologia, né, conseguem identificar diferentes perfis de personalidade. Não consegue, porque esse não é o foco da faculdade de psicologia. Tá. Né? A não ser que você vai estudar diferentes perfis de personalidade, os transtornos, de uma forma extremamente rasa. Então, tipo assim, você não vai ter um real entendimento. Especializar naquilo. Não vai. Na faculdade. Não né? vai. Então, os terapeutas não conseguem identificar esses perfis. Os perfis que mais buscam terapia são os narcisistas vulneráveis e borderlines. Os terapeutas muitas vezes não conseguem identificar que a história que o paciente está te trazendo é a versão dele. Sim, se colocar... eu percebi que eles conseguem, não sei se manipular, que você falou que já não é uma manipulação. Não, às vezes é. Ou tipo, se camuflar. Seria a palavra. Porque hoje, com a quantidade até de informações que a gente tem sobre o narcisismo, a gente que tá de fora, a gente pega, olha, que não se considera vai saber se eu sou uma, né? Mas só que a gente não se considera, você olha e você fala, poxa, isso, você vai colocando, igual você fez. Mas só que às vezes a pessoa que tem, sabe que tem, que aquilo incomoda, e ela vai até um terapeuta, ela não pode se adaptar àquilo que ela viu, que são os sinais e sintomas e os critérios diagnósticos, talvez, e dar uma camuflada naquilo. Ela dá uma camuflada, sabe por quê? Olha que interessante. Alguns pacientes, eles meio que sabem que eles são narcisistas, mas aquilo dói tanto que toda vez que a gente começa a entrar em alguns comportamentos narcísicos, eles param a terapia. E eles falam, não tô pronto pra ver, eu não tô pronto pra ver, eu não tô pronto pra ver, né? Tem esse perfil de paciente, frequentemente tem mais de um terapeuta, porque ele quer ir pra aquele que fica validando ele. Entendi. Então, quando um começa a falar coisa difícil... Ele pula pro outro? Ele pula pro outro porque o outro vê ele como vítima. Aí valida, não, realmente, você é a vítima da situação, os outros estão sendo cruéis com você, né? Tá bom. Alguns, eles começam a terapia porque eles estiveram nas garras de um outro narcisista num grau maior. Ou um antissocial, ou um borderline num grau muito intenso. E eles vêm fazer terapia porque eles estavam em relações tóxicas. Narcisistas também entram em relações tóxicas. Também? Claro que sim. Nossa, eu não regularmente. imaginaria. Regularmente. Pra mim, eles que eram a relação também. tóxica. Eles se relacionam entre si. Então, muitos narcisistas ficam sabendo do narcisismo por causa que eles se envolveram com o narcisista num grau maior. Entendi. E aí, com o tempo, eles vão percebendo, caceta, eu também sou narcisista. Tá. Né? Então... E aí ele consegue fazer esse rompante. No sentido de se controlar. Alguns. Por que eu falei que nós terapeutas somos muito ruins? Não só porque a gente não consegue, conforme a expectativa popular, identificar os padrões, como a gente também não entende de narcisismo vulnerável. Nós interpretamos o narcisista vulnerável sempre como a vítima. Não passa pela nossa cabeça que a vítima também vitimiza. Sim, né? Exato. Não passa pela nossa cabeça. A pessoa já tem dificuldade em entrar em contato com a vergonha dela, então ela te conta as coisas, às vezes nem é consciente.
o que ela tá fazendo. No fundo, ela sabe que ela tá distorcendo. Mas da mesma forma que aquela pessoa que tem compulsão alimentar não consegue só parar, no fundo, E ela também sabe. não consegue nem enxergar o que tá comendo naquele momento. Não consegue. Não sabe, Isso, não sabe, isso. Então não ela sabe. entra numa dissociação lá. É muito difícil, sabe? Chegar a conversar sobre isso com alguns pacientes. Só que eu quero pausar e falar que por mais que a maioria desista, a maioria fica pulando de terapeuta em terapeuta até alguém só ficar validando, tem sim uma minoria que continua a terapia. E eles conseguem mudando comportamentos. Consegue. São anos e anos e anos e anos, tipo, depois de 5 anos, 9 anos, a pessoa, de repente, ela consegue sentir as próprias emoções, tá ligado? Tipo, caraca, eu nem sabia que eu sentia tudo isso de vergonha. Agora ela consegue acessar, porque ela tá tanto tempo em terapia, tipo, resistindo àquela vontade de parar, ela continua, que a própria psique vai dando pra ela as conquistas. Né? Isso. E aí eles começam a relatar pra vocês, eu não tinha ideia que eu me detestava tanto. E começa a ter um monte de flashback de coisas da infância, onde dos momentos a partir dos quais eles foram criando um falso eu. Então, é um processo muito longo. Imagina que a tua mente, ela tá barrando certas informações de você literalmente sua vida inteira. Ela não é trouxa, ela não vai liberar essas informações pra você porque ela sabe que você não consegue lidar. Pra tua mente, a grandiosidade é uma proteção, cara. Uma proteção contra todo aquele auto-ódio que você não tá a fim de ter contato. Então demora mesmo. Pra você tirar, né? Ir tirando, cavando. Esses que ficam a longo prazo, eles conseguem ir mudando comportamentos. Sim. Eu só não quero confundir as pessoas e dizer que esse narcisista é o seu narcisista. Sim. Né? Eu não tô falando que o seu narcisista tá nesse processo há muitos anos de, através de mudança de comportamento duradouro, mostrar que ele de fato tá se curando. Porque o pessoal, escuta o que eu tô falando e acha que eu tô romantizando. Eu não tô romantizando, eu tô sendo justa. Sim. Eu trato o narcisista, eu tô te falando, que isso acontece com anos e anos e anos. Mas não muda a personalidade. Não muda a personalidade. Mas tá tudo bem a pessoa sentir inveja dentro dela, ela se sentir inferior. Ela precisa saber controlar os sentimentos. A gente não tem o direito de falar pra ela, não sinta. A gente também sente as coisas. Todo mundo tem raiva, todo mundo tem tudo. O duro é a dose e a medida, né? Pronto.